Ilustres amigos do canal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Como ele está atualmente? Qual a relação dele com o mercado acionário, o SP500? E mais do que isso, o que ele está indicando para os próximos meses? Olha, eu já vou te dar um spoiler. Prepare-se porque vai ter queda em breve. Vini Invest, o canal que traz informação transparente para te ajudar na sua vida de investidor. Prepare-se, não há dúvida se teremos recessão. A dúvida é quando ela chegará. É isso que eu venho trazendo aqui para você. Mas vamos explicar um pouco melhor sobre essa questão do mercado imobiliário e da sua fraqueza atualmente. Só que antes é importante nós destacarmos aí a importância do mercado imobiliário. Se você não sabe, das últimas recessões nos Estados Unidos, esse mercado foi de uma confiança extremamente elevada. Das últimas 11 recessões, 9 foram previstas pelo mercado imobiliário. É um índice extremamente elevado. Então, diante disso, o que eu posso te dizer é que esse mercado ele tende a se deteriorar antes do que acontece no mercado de outros níveis, como por exemplo no mercado acionário. É um chamado indicador antecedente. Ele te mostra o que provavelmente vai acontecer mais adiante, porque é um setor muito sensível da economia americana, principalmente quando estamos falando sobre a influência das taxas de juros, que é isso que eu quero te mostrar. Só que olha aí esse gráfico, a contribuição então aí dos investimentos então em casas, no mercado imobiliário, em relação aos demais. Você já sabe então que ele, à medida que a taxa de juros vai aumentando, a tendência é que esse mercado se enfraqueça. E olha, agora na próxima reunião do Fed lá nos Estados Unidos, já está precificada uma nova alta da taxa de juros. Em outras palavras, estamos chegando numa taxa de juros máxima nos Estados Unidos e você já deve supor aí a relação dela com o mercado imobiliário. Se você não entendeu, eu vou explicar aqui parte a parte para que você não se perca nessas informações em relação a essa relação de juros com a taxa de hipoteca no mercado americano. Olha aí esse gráfico que eu trago para você. Se você não entendeu, o mercado imobiliário é muito dependente da taxa de juros básicas do mercado americano, porque à medida que ela vai subindo, as taxas de hipotecas também tendem a subir. E quando isso daí acontece, prejudica de maneira sensível o mercado imobiliário, porque ela depende muito dessas taxas. Imagina você que quer financiar um imóvel. Você vai atrás de um imóvel quando as taxas estão mais baixas ou quando as taxas estão mais altas. E é assim que o mercado reage então. Ela tende a se contrair no ano anterior ao ano da recessão. Vou repetir para você, o mercado imobiliário tende a se contrair no ano anterior ao ano da recessão. E olha, se você não é do clube de membros, eu trouxe um vídeo exclusivo no último domingo falando sobre o Fórum Econômico Mundial, dizendo que os Estados Unidos já podem estar em recessão. Se você quer participar do clube, eu vou deixar o link aqui no alto. Vai relacionando uma coisa a outra. Ela antecipa, talvez já esteja em recessão. Vai entendendo como é que essas coisas vão se juntando. Continuando então, o mercado imobiliário ele é muito sensível à taxa de juros que afeta então a taxa de hipoteca e ele influencia diretamente aí os ciclos econômicos, o que nós chamamos de ciclos de negócio. E os ciclos de negócio têm relação direta com os investimentos nas grandes empresas americanas, na Bolsa de Valores americana. Em outras palavras, é um importante indicador aí do ciclo de negócio, os investimentos então no mercado imobiliário. A desaceleração do mercado imobiliário tende a levar, vou repetir, tende a levar a um menor crescimento dos lucros das empresas e isso impacta negativamente no mercado acionário. Tem uma relação então quase que direta. Mercado imobiliário sobe, em breve o mercado acionário sobe. Mercado imobiliário cai, em breve o mercado acionário tende a cair, que é o que eu vou te mostrar aqui agora.
Só que antes, se eu tenho ajudado você com vídeos de macroeconomia, de investimentos, dê aí aquele super like, e se eu não estou ajudando, coloque aí no comentário qual é a sua dúvida. Aqui é o único canal do YouTube que responde todas, absolutamente todas as dúvidas. Você não acredita? Coloca aí e faça o teste. E aproveita, dá aquele super like aí para nós. Vamos lá, vamos trazer então de uma forma mais clara essa relação entre venda de casas e lucros das empresas para você compreender um pouco melhor. Esse gráfico aí traz para você o lucro das empresas na linha azul e na linha preta é a questão de casas à venda, venda de casas nos Estados Unidos. E você verifica o quê? À medida que os valores das casas aumentam, grava aí, à medida que eles aumentam, as pessoas tendem a ter a sensação maior de riqueza. Imagina você, a sua casa está se valorizando, você tem aquela sensação que está ficando mais rico. E isso influencia diretamente aí os ganhos do S&P 500, que é a bolsa americana. Só que tem um detalhe, da mesma forma que isso serve para o lado positivo, serve para o lado negativo. E por quê? Porque lá nos Estados Unidos o mercado imobiliário é extremamente forte. Os investidores investem bastante comprando 1, 2, 3 casas. Então, da mesma forma que ele acompanha subindo, descendo também. Então, olha aí esse gráfico na cor preta. A venda de casas existentes nos Estados Unidos. Veja no canto direito do seu vídeo que ela está muito fraca em relação ao histórico. Está num dos níveis mais baixos que você pode observar aí. E mais do que isso, toda vez que ela passa aí para um nível negativo, de forma bem elevada negativamente, nós temos uma recessão, que é esse fundo cinza nos Estados Unidos. E mais do que isso, repara a linha azul, que são os lucros das empresas. Eles tendem a acompanhar de maneira muito clara essa venda de casas imobiliárias lá nos Estados Unidos. Então entenda, estão bem relacionados esses dois indicadores, vendas de casas existentes e lucro das empresas no S&P 500. Só que tem um detalhe aí, qual é o tempo dessa relação? Como é que nós podemos dizer que elas estão relacionadas em termos de tempo? E esse outro gráfico traz essa informação para você. As vendas de casas existentes nos Estados Unidos em relação ao S&P 500 tem uma relação aí de 10 meses, tanto em relação à força quanto à fraqueza. Em outras palavras, quando começa a cair esse indicador de venda de casas existentes, pode ser que em 10 meses nós teremos aí essa repercussão direta no mercado acionário. Com um detalhe, já está caindo há vários meses e é isso que você precisa entender. E a reversão do ciclo também é verdadeira. Quando a venda de casas começa a subir, também nós temos o lado, só que o lado positivo nesse caso. Não é o que estamos vivenciando nesse momento. Por que que não é? Observa esse gráfico que eu trago aqui para você. Esse gráfico me chamou muita atenção, porque eu fui buscar o original dele lá no site do Fed, o Banco Central Americano. Só que ele só mostra os dados dos últimos meses, não mostra esse histórico que eu trouxe para você dos últimos 25 anos. Por que será? Eu não sei, mas fica aí a dúvida para você. E aí você observa na linha azul a variação da venda de casas existentes. E o que eu quero chamar a sua atenção? Primeiro, no canto direito do seu vídeo, veja que nós já estamos num valor entre os mínimos historicamente, pelo menos aí dos últimos 14, 13 anos. Então veja, a situação de venda de casas existentes já não está boa há vários meses. Segundo ponto importante, repara que esse valor mínimo é muito próximo do que nós tivemos, por exemplo, em 2020. E o que tivemos em 2020? A última grande crise financeira. Foi rápida, foi em função daquele problema de saúde pública internacional, mas foi sim uma grande crise. Só que como os bancos centrais agiram rápido e injetaram dinheiro na economia, a economia se recuperou muito rapidamente. Só que olha anteriormente, em 2010 ali, você está verificando que antes nós tivemos uma anterior crise, foi a crise do subprime, a crise da bolha então imobiliária nos Estados Unidos. Novamente, venda de casas existentes nas mínimas, então a relação parece ser muito clara em relação ao momento que nós estamos vivenciando hoje. Venda de casas existentes muito baixa atualmente. Só que pode ficar uma dúvida, será que a venda não está baixa, mas o preço das casas talvez ainda esteja muito bom? Olha
Olha esse gráfico, esse sim do Fed. Mostra claramente aí todas as transações de preços de casa. E você verifica o quê? Nesses retângulos da cor preta, claramente um claro declínio no preço das casas. E quando é que esse declínio acontece? Ele acontece nos momentos de recessão, que são esses fundos cinzas que eu já dei destaque para você. Veja que não obrigatoriamente a casa pode ficar com um preço negativo, mas sim ter uma queda muito rapidamente. Então repara, ali em 2008, realmente a crise do subprime fez os imóveis perderem valor e perderem de maneira significativa. Só que as anteriores não. Veja que o imóvel perdeu o valor, mas não a ponto de ficar negativo. E agora, no canto direito do seu vídeo, o que nós estamos verificando? Já uma queda bem significativa em relação às últimas crises. Só que tem sempre um detalhe importante para destacar. Veja que nos anos 2000, nós tivemos a crise da bolha.com. Foi um dos raros casos em que a crise imobiliária não antecedeu uma crise maior, um crash maior. Então existem sempre exceções nesse mercado. E eu preciso trazer isso com transparência para você. E aí talvez você tenha ficado com a última pergunta. Ok, mas se ela antecipa, já está caindo a quantidade de casas, já está caindo o preço de casas, e o mercado acionário americano, o maior mercado mundial, eu vou te mostrar agora o que está acontecendo. Eu gravo esse vídeo no domingo desta semana, então, que é o dia 23 de julho, que eu acabei de conferir agora. Então, esse gráfico que eu trago para você é o gráfico do SP500, a bolsa americana com as 500 mais importantes empresas, aquelas mais significativas. Você verifica aí que está na frequência semanal. E o que eu quero destacar para você na linha azul, está apenas 5% do topo histórico. Vou repetir para você, eu estou gravando no dia 23 de julho e a Bolsa Americana, mesmo com os problemas na economia mundial, está quase no seu topo histórico, que foi no início do ano ali. Então você verifica que ela caiu, mas recuperou de forma significativa. E os investidores continuam acreditando que isso vai continuar. Se essa relação entre mercado imobiliário e Bolsa Americana continuar, você pode preparar para uma correção em breve. E o gráfico de baixo, se você olhar, é o famoso RSI. É um importante indicador de análise técnica que já está indicando aí que o preço do SP500 ele já está tocando 70. O que significa 70? É um indicador que nós chamamos de sobrecompra, de que uma realização é possível de acontecer. E você precisa se preparar para esses movimentos de mercado. E aí você me pergunta, ok, como é que eu posso me preparar? E eu vou te dizer, entrando aí no nosso clube de membros, você tem lá vídeos exclusivos que eu te apresento a situação da economia mundial para que você compreenda de forma mais clara. Se você preferir, você pode então me acionar e nós temos aqui uma mentoria. Eu vou colocar aqui o endereço aqui no alto do meu e-mail para que você faça contato, retire todas as suas dúvidas, entenda o que acontece em momentos de recessões e como você se preparar melhor. Não perca tempo, eu venho dizendo isso semana após semana e eu tenho certeza que quando isso acontecer, muita gente vai ficar desesperada e aí será tarde demais. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.